Estamos aqui mais uma vez para a nossa conversa mensal, e desta vez o tema escolhido foi a evolução do Espiritismo. Diante das circunstâncias atuais, da conjuntura atual, em que o homem cada vez mais se volta para o material em detrimento do crescimento espiritual, é chegada a hora do Espiritismo trazer à tona as verdades que realmente têm importância na vida do ser humano. O que o homem precisa? Na verdade, o homem precisa de provas materiais. Quando surge o Espiritismo através da codificação de Kardec, o que chamava atenção na época eram as mesas de antes, que, apesar de ser um fenômeno que ninguém entendia como é que era, as pessoas se preocupavam mais com o espetáculo, na verdade, com o que estava por trás das mesas de antes. Mas era, sem dúvida nenhuma, um fato material que levou à codificação da doutrina espírita, da religião espírita, e veio com ela todos os ensinamentos do Espiritismo. Então, desses 150, 170 anos aí do Espiritismo, nunca chegamos a um momento tão crucial como que nós encontramos agora para a transformação do mundo. Ou ele se transforma agora ou não tem mais volta. E precisamos, evidentemente, de fatos materiais. O que está acontecendo hoje? No berço do Espiritismo, na Europa, particularmente na Inglaterra, esses fenômenos físicos estão acontecendo em grande quantidade e estão sendo documentados por cientistas, por pessoas acima de qualquer suspeita que não tem nenhuma ligação com o Espiritismo, para que se possa, de alguma forma, trazer novas verdades e novas luzes, para que efetivamente o Espiritismo venha a ocupar o espaço que lhe é destinado por necessidade. Agora, o que nós temos observado é que mesmo os fenômenos que estão ocorrendo, um rigor técnico-científico que não deixa nenhuma dúvida, a repercussão do fato tem sido praticamente nula. Ninguém está preocupado com a comprovação da existência da vida após a morte. As pessoas se preocupam com seus benefícios materiais, e é isso que move o mundo, é isso que move os homens, é isso que está movendo a humanidade. Ninguém quer saber se depois dele desencarnar, depois dele morrer, a vida vai ter continuidade ou não. Essa é a grande questão, esse é o grande diferencial do Espiritismo em relação às religiões, especialmente as religiões cristãs que dominam o Ocidente. Então, vão ocorrer muitos fatos ainda, materiais, que forçosamente vão chamar a atenção de todos para essa realidade da existência da vida após a morte. Porque hoje, diferentemente do que ocorreu em torno de 1850 na França, hoje as condições técnicas, a tecnologia vai nos ajudar a comprovar os fenômenos. Então, quando você pega um filme virgem dentro de uma caixa
sem que ninguém tenha tocado. E aquele filme, depois, quando revelado, aparecem as figuras, aparecem os espíritos que ali estavam, isso tem que levar a alguma reflexão. Existem, porque assim, o Espiritismo tem tentado se mostrar de forma muito séria, através de alguns médiuns videntes de grande capacidade, com programas nas redes de televisão que são mundialmente conhecidos, para que essas verdades de alguma forma venham a levar as pessoas à reflexão. Levar a reflexão e levar a transformação, para que as verdades que contém a doutrina espírita sejam do conhecimento de todos, e que todos tenham a consciência de que vale a pena ser honesto, de que vale a pena ser caridoso, de que vale a pena ajudar os outros, especialmente daquilo que não vale a pena, que é prejudicar as pessoas, ofender as pessoas, arrumar inimigos. Então isso levaria a uma mudança de comportamento que certamente teria uma grande influência sobre a vida moderna. Estamos todos esperançosos que essas demonstrações materiais tragam uma nova realidade para o Espiritismo e que ele possa, enfim, evoluir para uma religião de massa, porque senão vamos continuar do jeito que estamos hoje, todos voltados para o material, todos preocupados só consigo mesmo, o mundo cada vez pior, as relações pessoais cada vez piores, as pessoas em desequilíbrio. Hoje eu diria que é quase um desequilíbrio coletivo, todos de alguma forma sofrem desse problema. E só uma grande reflexão, na verdade, é que poderia levar as pessoas à transformação. Porque não existe você dizer para a pessoa que é isso, que é assim, aquilo, é assim. Não. A pessoa tem que por si só se convencer das verdades definitivas. Ninguém muda uma pessoa. Ela tem que se mudar. E individualmente essa transformação tem que ocorrer. Individualmente a pessoa tem que se convencer de que realmente existe a continuidade da vida após a morte, que isso é um fato e que esse fato é comprovado através de fenômenos materiais que as pessoas podem ver, podem tocar, podem sentir. Porque só assim a pessoa talvez possa se convencer de que vamos começar um novo tempo. E essa é a grande missão do Espiritismo, é trazer a reflexão e mostrar essa verdade que até hoje não se conseguiu mostrar, da existência da vida após a morte. Para aqueles que trabalham, os espíritas e tal, isso não tem nenhuma dificuldade, mas a grande maioria, vamos falar especialmente da América do Sul, onde predominam as religiões cristãs, não tem esse entendimento. Embora saibam que isso é verdade, elas negam por outros interesses
muitas vezes comerciais, financeiros. Porque imagina o seguinte: você defender durante séculos uma ideia e depois alguém provar que essa ideia é falsa. Seria o fim das grandes religiões. Ninguém vai admitir isso, até porque são entidades poderosas, são religiões de massa. Ninguém ia admitir esse tipo de coisa. E iam sim, mais uma vez, voltar ao ataque contra o espiritismo. Só que agora está chegando um momento em que os fatos materiais vão comprovar a existência da vida após a morte. Não é uma suposição, não é uma simples manifestação de um médium ou de um espírito que vem falar. Não, são coisas materiais. São vozes que são gravadas, são fotos que são tiradas, são manifestações explícitas de irmãos que já passaram para o outro lado e que de alguma forma vêm colaborar com a nossa causa. Mas para que o espiritismo evolua, isso se torna uma coisa indispensável. Para o espiritismo alcançar e cumprir a função pela qual ele veio, precisa dessa ruptura, digamos assim, de padrões. Precisamos estabelecer provas definitivas da existência da vida após a morte, mas de forma material. Porque o homem só acredita naquilo que ele vê. E é impressionante. Então você tem os mais variados tipos de mediunidade que deveriam ser manifestações irrefutáveis da existência da vida após a morte. Mas infelizmente não é isso que ocorre. Então esperamos que esses fenômenos que estão ocorrendo, que cada vez vão ocorrer com uma maior frequência, sejam documentados criteriosamente, como vêm sendo documentados, acompanhados por cientistas, por pessoas de ilibada reputação, que vão dar a idoneidade indispensável para o registro desses fenômenos, e que esses fenômenos venham nos induzir a um novo tempo, porque só dessa forma que nós vamos conseguir romper esse ciclo que a humanidade se encontra, que é um ciclo absolutamente destrutivo, onde existe os desequilíbrios coletivos, a desestruturação da família, especialmente, que é a base de tudo, em que as pessoas não têm conhecimento, na verdade, para entender determinadas coisas que ocorrem no seio familiar. Porque se você não acredita na reencarnação, se você não acredita na vida após a morte, fica muito difícil você entender determinadas coisas. Eu até, há tempos atrás, dei uma palestra sobre os verdadeiros parentes, quem são os verdadeiros parentes, onde eu abordo exatamente esse tema da desagregação familiar. Por quê? Porque ali são pessoas que vieram de outras encarnações para fazer um ajuste na família. São pessoas que de alguma forma tiveram uma relação numa outra encarnação e vieram nessa encarnação exatamente para ajustar essas relações. O que acontece? Isso pode acontecer ou não, depende do comportamento de cada um. Agora, se todos tivessem o conhecimento, se todos tivessem essa informação, naturalmente que as relações pessoais
seriam muito melhores. E é isso que está deixando o mundo desse jeito. As relações pessoais estão cada vez piores. É sempre um tentando derrubar o outro, prejudicar o outro, passar por cima do outro. E o resultado está aí. Uma sociedade absolutamente doente, que ninguém sabe onde vai parar, na verdade. E é importante frisar o seguinte: se você cumpre todas as leis estabelecidas pelo homem, todas as leis que regem a sociedade, isso não vai fazer a menor diferença quando você desencarnar. O que você tem que cumprir, na verdade, são as leis de Deus. De não ser uma pessoa vingativa, de não ser uma pessoa que ofende, que faz mal aos outros, que tenta prejudicar os seus irmãos. É isso que rege a lei de Deus. Embora muitas vezes a lei dos homens não digam que isso é contra a lei, ou que isso fere a lei, para Deus nada escapa, para a lei divina são outros parâmetros. Por isso é tão importante o conhecimento da doutrina, dos princípios do Espiritismo, para que você haja de acordo com as leis de Deus. Porque você, agindo de acordo com as leis de Deus, automaticamente você vai estar agindo segundo as leis dos homens. Não tem como ser diferente. Ao passo que, se você agir exclusivamente pela lei dos homens, não significa que você estará agindo segundo as leis de Deus. É importante essa diferença, porque está estabelecendo alguns conceitos, especialmente na sociedade brasileira, que são absolutamente absurdos. Por exemplo, o sujeito ser honesto é uma virtude. Não, o sujeito ser honesto é uma obrigação, não é virtude nenhuma. Isso é o normal. Mas diante de uma sociedade doente, o sujeito ser honesto já virou uma grande virtude. Então, esses valores distorcidos é que o Espiritismo tem que ser divulgado e conhecido. Os princípios, porque assim, você não consegue transformar as pessoas se as pessoas não sabem o que é o Espiritismo, as verdades. E o que acontece? Não basta você falar. As pessoas têm que ver, as pessoas têm que olhar, ver, para que elas acreditem. Não basta, por exemplo, como eu falei antes, os diversos tipos de mediunidade que deveriam ser a base da comprovação da vida após a morte. Isso não basta. Então, não basta você tratar uma pessoa e a pessoa se curar do câncer. Não basta uma pessoa que está à beira da morte, você tratar a pessoa e a pessoa melhorar. Isso não sensibiliza ninguém. Não basta um médium vidente conversar com uma pessoa a respeito de se essa pessoa perdeu um filho e tal, e esse médium dá a ela informações que só ela e o filho sabiam, uma prova evidente de que o espírito da pessoa está ali junto. Nada. Essas provas já são por demais divulgadas e sabidas, mas isso não tem sido suficiente para proporcionar a transformação que é indispensável, a transformação que é o único meio de melhorar essa sociedade, de curar essa sociedade.
Então, vamos aguardar o decorrer dos acontecimentos para que essas provas materiais que a espiritualidade está providenciando sirvam de motivo para reflexão das pessoas e, em última análise, para a transformação das pessoas. Porque, como eu já falei numa outra palestra, as pessoas agem como se não houvesse amanhã, como se tudo na vida terminasse quando a pessoa morre. Não é verdade. E por que as pessoas fazem isso? Porque as pessoas não têm a informação ou não acreditam que existe a vida depois da morte. Então a pessoa age inconsequentemente, faz mal a 1, a 2, a 3, a 30, e ela acha que quando ela morrer não vai acontecer mais nada. Esperamos que essas provas tenham uma repercussão nos meios de comunicação que devem ter, porque é uma coisa impressionante. A mídia, a grande mídia, não se interessa por isso. É impressionante. Então, hoje assim, todo mês tem a canonização de um santo da Igreja Católica. E isso tem uma grande repercussão na mídia. Mas as provas materiais que estão sendo deixadas, filmes, fotografias e outras coisas e tal, gravações, isso não tem nenhuma repercussão na grande mídia. Porque a grande mídia também só se preocupa com o quê? Com o resultado, com aquilo que dá dinheiro, com aquilo que dá retorno. Então, esperamos que pessoas de bom senso possam divulgar essa causa, para que ela tenha a repercussão que é necessária e indispensável para a mudança da sociedade, das pessoas. Porque, infelizmente, se não tem a repercussão da grande mídia, isso é mesmo que falar para a parede, vai ter reflexo nenhum. E a mídia, especialmente no terceiro mundo, é uma coisa muito complicada. Então, primeiro se acusam uma pessoa para depois ver se aquilo é verdade. Primeiro eles divulgam, certo? E como estamos, quer dizer, a grande maioria das pessoas são cristãs, a Igreja Católica e os pentecostais têm uma grande influência na mídia, qualquer coisa que eles falam tem repercussão. Não importa o que o Espiritismo faça ou as provas que ele traga, não tem repercussão. Isso é um tanto desanimador, porque várias tentativas do mundo espiritual foram feitas no sentido da evolução do Espiritismo como uma religião definitiva capaz de transformar as pessoas e capaz de transformar o mundo. Várias tentativas foram feitas. Infelizmente, nenhuma até hoje deu resultado. Esperamos que as provas materiais deem um resultado muito melhor do que as tentativas que foram feitas anteriormente. Então, pessoas com mediunidades excepcionais e outras coisas e tal, mesmo sendo divulgado em programas de televisão e não sei o que e tal, não tem reflexo praticamente nenhum. O que tem reflexo aqui na grande mídia? A desgraça. Então, assim, um médium espírita lá cometeu algumas atrocidades, isso está todo dia no jornal, nas grandes redes de televisão, nos jornais, as pessoas comentam e tal. O trabalho que centenas e milhares de pessoas fazem praticando a caridade todos os dias, isso não tem nenhum ibope, certo? Isso ninguém divulga, ninguém dá notícia.
porque infelizmente aqui se prima mais pela destruição do que pela construção. Poucas coisas boas têm a divulgação adequada, mas quando é uma notícia ruim, a grande mídia se preocupa e tal, e vai lá e cobre, entendeu? Então esperamos que esses fatos que estão ocorrendo e que vão ocorrer com uma intensidade muito maior, um dia chegue a grande mídia e que essas notícias certamente vão levar as pessoas à reflexão. E a reflexão é o primeiro passo para a transformação. Porque é inconcebível, do jeito que as coisas vão evoluindo, a sociedade vai se autodestruir. É uma coisa lógica. Porque as relações pessoais estão cada vez piores, as relações familiares estão cada vez mais complicadas, a intolerância tomou conta de todos. Até onde vamos chegar? Se não houver mais um pouco de compreensão da prática da caridade, da fraternidade. Que todos tenham em mente o seguinte: por maior que sejam as provas, as evidências materiais que o mundo espiritual coloca à disposição, elas de nada vão adiantar se não tiver divulgação nos meios de comunicação, nos meios de massa, especialmente. Porque aí é o seguinte: ninguém vai falar, ninguém vai comentar, ninguém vai pensar sobre isso. Mas eu aposto com vocês o seguinte: se uma notícia dessas, uma filmagem dessas, sair no noticiário das 8, amanhã todo mundo comenta. E todo mundo de alguma forma vai começar a refletir sobre isso. Então que oremos para que, além das provas, o mundo espiritual providencie a divulgação. Se não houver a divulgação, vamos continuar sempre na mesma. E a evolução do espiritismo como religião depende fundamentalmente disso, de provas materiais. E é preciso, para o espiritismo tudo é um pouco mais difícil, porque se você trabalha na verdade com um mundo que as pessoas encarnadas não conhecem, não tem informação, a grande maioria não tem nenhuma informação. Para nós que trabalhamos e tal, e temos um contato permanente com o outro lado, fica muito mais fácil de entender e de aceitar. De qualquer forma, acontecimentos que vão vir para dar um novo alento, e uma nova perspectiva para a humanidade, quer em termos pessoais, termos familiares, uma mudança radical nas relações humanas, porque sem isso não há evolução. No atual estágio de coisas, infelizmente, existe um retrocesso evidente na humanidade. Alguns defendem a ideia de que esse é apenas uma etapa a ser cumprida. Mas eu digo o seguinte, sem a menor sombra de dúvida: se não houver uma interferência do plano espiritual no sentido de mudar esse estado de coisas, isso não será apenas
um estágio de evolução da humanidade. Será muito mais que isso. Será a desagregação total da humanidade. Esperemos que o mundo espiritual tome as providências necessárias e indispensáveis para que possamos viver um novo tempo.